Maravilha! Fico muito feliz em poder estar estudando a Bíblia com vocês nesta noite. Pegue a sua Bíblia então, vamos aos textos bíblicos. Vou dar uma sugestão para você, tá? Pegue uma caneta e um papel. Nós vamos ler vários textos bíblicos. Nós vamos criar aqui um raciocínio. É um estudo da palavra. E eu gostaria que você anotasse esses textos aí. Anote num papel o texto. Marque na sua Bíblia. Numere esses textos. Essa sequência de textos sobre esse tema nos ajuda muito a entendermos o tema. E se você tomar nota na sua Bíblia ou num papel à parte, você pode ser um instrumento nas mãos de Deus para explicar esse assunto para alguém. Para um amigo seu, tem muitas pessoas que têm muitas dúvidas. E não só este assunto específico, o pecado contra o Espírito Santo, mas tem muitas pessoas que têm dúvidas a respeito do perdão. Será que eu posso ainda ser perdoada? Então, às vezes, a pessoa não vai te perguntar assim, escuta, você pode me explicar sobre o pecado contra o Espírito Santo? Ou o pecado imperdoável? Talvez ela não tenha esta abordagem. Mas se você descobrir alguém, conhecer alguém que tenha dúvidas do perdão de Deus, este é o assunto, este é o estudo para você estudar com ela. O único pecado na Bíblia que não tem perdão. Como é que se comete esse pecado? E eu quero introduzir com vocês, lendo Romanos capítulo 3. Esse é um texto que ele é básico ao estudarmos sobre salvação. Romanos capítulo 3. E eu quero ler com vocês os versos 9 até o 18. Tá? Vamos aqui colocar a Bíblia, dar um suporte aqui. Romanos, capítulo 3, versos 9 a 18. Esse texto aqui é um texto chave. Quando estudamos sobre salvação, sobre pecado, sobre natureza humana, esse texto aqui ele é muito importante. E nós temos que estar sempre nos lembrando dele, mantendo em mente isto aqui. Olha só o que diz. Não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca deles está cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. O que esse texto diz é que a nossa natureza humana, ela não tem nada de boa. Ela não busca Deus, ela não busca aquilo que é bom. Nós somos extremamente pecaminosos. A nossa natureza é corrupta. Ela é veloz para derramar sangue. Ok? Então, nós temos que manter isso em mente, isso é muito importante. Porque quando falamos sobre perdão, nós temos que entender que nós, seres humanos, naturalmente não nos arrependemos. Nós precisamos do toque de Deus em nós. Nós precisamos dessa manifestação divina em nosso coração, habilitando-nos, dando-nos nojo pelo pecado, dando-nos repulsa pelo pecado, produzindo em nós o arrependimento. Nós amamos o pecado, mas quando Deus atua em nosso coração, Ele nos dá nojo pelo pecado, Ele nos faz odiar o pecado, ok? E esta é uma obra de Deus em nós, o arrependimento. Tá? Agora eu quero ler um segundo texto. Vamos construir aqui um raciocínio. O segundo texto está nos versos 23 e 24 do mesmo capítulo. Romanos, capítulo 3, versos 23 e 24. Que diz assim: Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Olha só que interessante. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Não há distinção entre nós. Ah, mas essa pessoa nasceu
num lar onde as pessoas já eram cristãs. Essa pessoa precisa da glória de Deus. Ah, mas ele é pastor, ele é líder da igreja. Todos nós, não há distinção. Todos nós precisamos, carecemos desta glória de Deus. Ok? Mais um texto, versículo 23 agora do capítulo 6. Romanos capítulo 6, verso 23. Esse é um texto extraordinário, amamos esse texto, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Veja, aqui há duas informações importantes. O salário do pecado, todos nós pecamos, merecíamos morrer. Mas o dom gratuito de Deus. Então, o Senhor nos dá uma nova chance. Mesmo sendo de coração corrupto, mesmo sendo uma pessoa afastada de Deus, uma pessoa que naturalmente não busca a Deus, o Senhor nos dá uma nova chance e nos oferece o dom da vida, o dom gratuito de Deus. Tá? E em Romanos, no capítulo 8, existe aqui no verso 6 a 10, algo que fala sobre as inclinações, certo? Então a nossa inclinação da carne é uma inclinação natural. E eu leio aqui no versículo 6 do capítulo 8 o seguinte, diz assim: porque o pendor da carne, pendor é inclinação, né? Porque a inclinação da carne, o pendor da carne, diz aí a Bíblia, dá para a morte, mas o pendor do espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. O que esse texto está dizendo é que há dois pendores, o pendor da carne e o pendor do Espírito. Como nós temos uma natureza carnal, pecaminosa, nós precisamos que o Senhor envia para nós, ou envie sobre nós, o seu Espírito, para que nós tenhamos o pendor do Espírito, que é uma obra do Espírito em nosso coração. Não é uma obra nossa. Mas para que o Espírito faça essa obra, nós precisamos permitir, desejar, buscar. Ok? Então, se o Espírito habita em nós, nós temos um pendor do Espírito e podemos agradar a Deus. Mas se o Espírito não está em nós, não habita em nós, nós não temos condições de agradar a Deus. Porque a nossa natureza é pecaminosa e o nosso pendor é para a morte. Ok? Essa introdução ela é muito importante porque o único pecado imperdoável é um pecado contra o Espírito Santo, que é o que faz a obra em nosso coração que nos pode aproximar de Deus. Porque naturalmente nós não vamos nos aproximar de Deus. Nós não gostamos de Deus. Nós não temos prazer em Deus naturalmente. A nossa natureza pecaminosa, diz o texto, ela tem um pendor para a morte, para aquilo que é errado, para aquilo que desagrada a Deus. Todos nós temos esse pendor. Às vezes a gente pensa assim, né? Puxa vida, por que eu gosto tanto de algo que é errado? Eu gosto tanto disso, por que eu não queria gostar? Veja, isso é a nossa natureza. Nós gostamos mesmo das coisas erradas. Você se lembra daquele texto de Paulo? Quando ele diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do peso dessa morte? Aí ele conclui, né? O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu detesto, esse eu faço. Eu não quero fazer errado, mas quando eu vejo, já fiz. É a nossa natureza humana dominando. Tá? Mas aqui nós temos algo maravilhoso nesse texto aqui. O Senhor não quer que nós sejamos dominados pela natureza humana. Isso quer dizer que ao enviar o Espírito Santo para nós, ele providenciou todos os meios possíveis
para que nós tenhamos o pendor do Espírito. E aqui eu quero ler novamente aqui o versículo 9, que diz assim, do capítulo 8, Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Agora, olha só esse texto aqui. Continua. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é de Cristo. Verso 10. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. O Espírito Santo faz uma obra extraordinária. Ele crucifica, ele mata a nossa tendência para o mal, né? Nosso pendor para a morte, nosso pendor para o pecado. Isso é o crucificar do eu. Ele vai extinguindo essa natureza. Ele vai dominando essa natureza, subjugando essa natureza, tá? Bloqueando. E ele faz então com que a natureza espiritual, a natureza boa, a natureza divina que Cristo planta em nós por ocasião do novo nascimento, em que recebemos o Espírito, ele faz com que esta natureza passe a dominar. Então ele diz aqui coisa maravilhosa, né? Se o Espírito habita em você, você já não tem mais tendência para o mal, mas você tem um pendor para o Espírito, para a vida. Tá? Isso é maravilhoso, certo? Então, no fundo, nós temos um ponto aí para concluir, que seria o seguinte: a nossa decisão define que vitória teremos. A nossa escolha é aquilo que nós queremos de fato. Você se lembra do texto de Apocalipse 3, verso 20? Que o Senhor diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. São duas ações: ouvir a voz e abrir a porta. Ouvir a voz é ouvir o Espírito Santo. E abrir a porta é desejar que o Espírito Santo seja derramado sobre nós. É desejar que o Espírito Santo entre em nossa casa. Isso é abrir. É deixar o Espírito agir, ok? Então essas duas decisões, elas são muito importantes. A decisão de ouvir o Espírito e de deixar o Espírito agir na nossa vida. Mas agora eu quero ler com vocês ainda Romanos capítulo 8, no versículo 14. E nesse verso 14 aqui, fala sobre o resultado desta obra do Espírito em nós. Diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Os que são guiados pelo Espírito de Deus são aqueles que abriram a porta do coração e deixaram o Espírito Santo entrar. E agora diz assim: Espírito Santo, você que vai tomar conta da minha vida agora. Eu já não quero mais viver, eu quero que o Senhor viva em mim. Ok? E agora eu gostaria de voltar com vocês, então, depois dessa parte aqui, em que a gente compreendeu. Essa é a primeira parte, são 3 partes essa mensagem. Nós compreendemos, então, certo? Esta briga entre a nossa natureza e o papel do Espírito Santo. Nós vamos lá para a promessa que o Senhor fez de enviar o Espírito. Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, no capítulo 16. João 16 fala aqui sobre a promessa que Jesus fez de enviar o Espírito. E ao prometer enviar o Espírito, ele diz qual seria a obra do Espírito. E eu quero ler alguns versos com vocês. O primeiro verso que eu quero ler é o versículo 13. Capítulo 16, versículo 13. Diz assim: quando, pois, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que há de vir. Então, quando o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, fosse enviado à terra, este Espírito nos conduziria a toda a verdade. Bem, linkando então esta promessa de Cristo sobre o papel do Espírito Santo ao ser enviado com os textos que lemos antes, nós entendemos que, naturalmente, eu não vou andar nos caminhos de Deus. Eu não vou andar na verdade. E eu não vou nem ter condições de conhecer a verdade.
Se não é pelo trabalho do Espírito Santo em nós, que nos guia em toda a verdade, nós estaríamos em trevas. Olha o que diz o capítulo 16, versículo 8, sobre o trabalho do Espírito Santo. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando o Espírito Santo é derramado, o papel dele é nos convencer do pecado. Sem o Espírito Santo, nós não nos convencemos do pecado. Ou seja, nós fazemos o que é errado, achando que estamos certos. Quem é que nos dá discernimento a respeito do que é errado é o Espírito Santo. Ok? Sem o Espírito Santo, nós vamos ter prazer nas coisas do pecado e vamos achar normal. E pasmem, queridos, infelizmente, o Espírito Santo está se retirando da vida de muitas pessoas que não querem recebê-lo. E essas pessoas estão achando normal fazer o que é errado. Você vê isso, né, nos noticiários. Quantas coisas absurdas acontecem, né? Quantas coisas absurdas as pessoas fazem e acham normal, a vida segue. A vida segue, certo? Como se fosse assim natural fazer isso. A Bíblia diz assim que quem é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Sem ele não há convencimento a respeito do pecado. Tá? Agora, quando se fala em perdão, eu cometi um erro. Tá? Cometi um erro e eu sei que é erro porque o Espírito Santo havia me mostrado que aquilo é errado. Ele me mostrou a verdade. Eu já sabia a diferença entre a verdade e o erro. Cometi o erro, certo? E agora, como é que o perdão é processado? Vamos ler a carta de 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, no capítulo 1, no versículo 9. Ok? Capítulo 1, versículo 9. A palavra de Deus diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Como é que alguém vai confessar se não for convencido do pecado? Então o Espírito Santo me guiou na verdade, aí eu cometi um erro, eu saí da verdade. Quem é que vai me convencer disso? É o Espírito Santo. E quando ele me convence do pecado, ele produz em meu coração arrependimento, que é tristeza pelo pecado cometido. E quando eu me arrependo deste pecado cometido, eu preciso agora confessá-lo a Deus. E ao confessar os meus pecados, a palavra de Deus diz que Cristo é fiel e justo para nos perdoar. Mas só há perdão se houver confissão. E só há confissão se nós tivermos o convencimento do pecado por meio da obra do Espírito Santo. Entender o papel aconteceu, já estamos cientes dessa segunda parte, então agora eu vou para a terceira e última parte. O que é de fato o pecado contra o Espírito Santo e por que ele não pode ser perdoado? Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 12. Quem disse essa frase de que esse pecado não pode ser perdoado foi o próprio Cristo. Mesmo que não tivesse sido Cristo que tivesse falado, qualquer um dos apóstolos poderia dizer isso, e nós creríamos, porque os apóstolos escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Mas olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 12, versos 31 e 32. Diz assim: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Foi o próprio Jesus quem disse que a blasfêmia contra o Espírito Santo, o pecado contra o Espírito Santo, ele não pode ser perdoado. E por que não pode ser perdoado? Porque o Espírito Santo
do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é o agente divino que o Senhor usa para nos ajudar a conhecer a verdade, para brotar em nós uma natureza com inclinação para o que é correto, com inclinação para a vida, com inclinações espirituais. Sem o Espírito Santo, nós vamos ter só o pendor para a morte. E quando cometermos um erro, nem saberemos que erramos, porque agiremos como se tivéssemos feito o que é correto, porque não teremos discernimento espiritual para perceber que aquilo é errado. Quem nos dá esse discernimento é o Espírito Santo. Agora, como é que esse pecado acontece? Será que uma vez que eu digo assim, eu não gosto do Espírito Santo, já pequei contra o Espírito Santo? Será que uma vez que a pessoa não vai à igreja, ela já pecou contra o Espírito Santo? Será que se ela ficar sem orar 1 ou 2 dias, ela já pecou contra o Espírito Santo? Será que quando a pessoa comete um pecado muito grave, sei lá, um assassinato, um adultério, um pecado de grandes proporções sociais, será que ela já pecou contra o Espírito Santo? Como é que esse pecado é cometido? Agora então eu quero ler com vocês sobre alguns passos para que esse pecado seja cometido. O primeiro passo está em Efésios, capítulo 4, versículo 30. Porque esse pecado não é um ato apenas, tá? Ninguém comete o pecado contra o Espírito Santo em um único ato. É uma sequência de atos, é uma sequência de ações, é uma sequência de decisões. Capítulo 4, versículo 30 de Efésios fala sobre o primeiro passo para cometer o pecado contra o Espírito Santo. E se você está preocupado, uma coisa boa agora para você, se você está preocupado, será que eu já cometi esse pecado? Talvez você não tenha cometido. Porque quem já cometeu esse pecado não tem mais o toque do Espírito Santo para sequer ficar preocupado com esse assunto. Ok? A pessoa fica fria, completamente fria. Tá? Então nós vamos ler Efésios capítulo 4, verso 30, que é o primeiro passo para que esse pecado seja cometido. Aqui diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Entristecer o Espírito é o primeiro passo para o pecado contra o Espírito Santo. E como é que você entristece alguém? As nossas relações humanas nos ajudam a entender as nossas relações divinas. Como é que um filho, por exemplo, entristece um pai? Como é que um cônjuge entristece o seu cônjuge? Como é que a gente entristece um amigo? Traição entristece? Quando você ignora a pessoa? Quando você finge que não vê? Não é? Então, assim, você tem uma amizade muito grande com a pessoa, mas faz um tempo que você já não fala com ela começa a ficar triste com você, quando os relacionamentos são quebrados. Então, se você não está orando para que o Espírito Santo atue em você, se o Espírito Santo está tocando o seu coração, mas você não está abrindo a porta, se você está recebendo o toque do Espírito Santo nas mensagens múltiplas que o Espírito Santo faz chegar a você para tocar o seu coração, mas você não está atendendo, você está entristecendo o Espírito Santo. O Espírito Santo fica triste quando ele é ignorado, quando ele é bloqueado, quando ele é evitado, quando ele não é buscado. Esse é o primeiro passo. E quem entristece o Espírito Santo vai se tornando menos sensível ao Espírito Santo. Aí o Espírito Santo fala, a pessoa já está acostumada a rejeitar e pode dar o segundo passo. Quem entristece o Espírito Santo subsequentemente acaba dando o segundo passo. O segundo passo está em Atos capítulo 7, verso 51. Vamos lá? É isso aí. Atos 7, 51. Você está anotando esses versos? Muito bem. Diz assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós os fazeis. O segundo passo é resistir ao Espírito Santo.
Então o primeiro é entristecer. Eu estou ignorando, faço de conta que não vejo o Espírito Santo, não oro, não leio a Bíblia, certo? Já não vou mais à igreja, né? Já as coisas espirituais não têm valor para mim, o Espírito Santo está batendo em meu coração, eu não quero abrir, faço de conta que não é comigo, eu estou entristecendo. Aí o Espírito Santo continua batendo, ele bate mais forte, ele chama mais forte, porque Deus quer nos salvar. E aí o segundo passo de quem entristeceu o Espírito Santo subsequentemente é exatamente este aqui, ó. Quando a palavra de Deus diz assim: vocês estão resistindo ao Espírito Santo. Resistir ao Espírito. O Espírito quer me levar para perto de Deus, mas eu faço força contrária. Resistir ao Espírito Santo. Queridos, Deus sempre usa pessoas para nos alertar, para nos exortar. E quando Deus usa alguém para te exortar, quando você resiste essa exortação, você está resistindo ao Espírito Santo. Deus usa a palavra, quando você lê a palavra de Deus, e agora Ele revelou para você qual é o caminho, mas você não quer seguir, você está resistindo ao Espírito Santo. Entristecer o Espírito e resistir ao Espírito são passos para o pecado contra o Espírito Santo. Aí vem o terceiro passo, que está lá então, vamos à carta, primeira carta de Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 19. Esse então é o terceiro passo, tá? Terceiro e último, tá? São 3 passos apenas. Capítulo 5, verso 19. Diz assim: não apagueis o Espírito Santo. Algumas versões diz não extingais o Espírito Santo. Apagar o Espírito Santo, deletar da vida, bloquear geral, tá? Extinguir o Espírito Santo na nossa vida. Primeiro, entristecemos. Segundo, resistimos. E terceiro, extinguimos. Quem toma essa terceira decisão de extinguir o Espírito Santo continua trabalhando sobre os seres humanos. A pessoa, inclusive, até recebe cartas, recebe textos bíblicos, recebe link do YouTube para assistir, mas ela já não ouve mais o Espírito Santo. O Espírito Santo está longe demais. Ele está falando, mas a pessoa já não ouve mais. Ela extinguiu o Espírito Santo. Aí ela não tem mais condições de se arrepender, porque era o Espírito Santo quem produzia nela o arrependimento. E qual é a consequência de dar esses 3 passos? Abra sua Bíblia no livro de 1 Timóteo. É um pouquinho depois de Tessalonicenses. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 4:2. Pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizada a própria consciência. Bem, quem fala mentira é filho do pai da mentira e não está sendo guiado pelo Espírito da verdade, certo? A pessoa já cometeu o pecado contra o Espírito Santo e tem a consciência cauterizada. Consciência, ela já cauterizou, certo? Então ela já não é tocada mais. Ela já não está mais sensível, certo? Quem tem uma consciência cauterizada já não consegue mais ouvir a voz do Espírito Santo. E olha o que acontece também com essa pessoa. Mais um texto, esse texto aqui é muito forte, tá? Provérbios capítulo 28. Esse Provérbios 28 aqui, ele é assim, fortíssimo, viu? Capítulo 28, verso 13. Olha o que diz aqui. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Esse texto aqui ele é muito forte. Porque o que encobre as transgressões, ou seja, não se arrepende delas, mas fica se escondendo, não deixa o Espírito Santo agir, muito forte esse texto, certo? E aí eu quero terminar lendo, voltando com vocês para Efésios, no capítulo 5. Olha que texto aqui para nos
nos ajudar. Capítulo 5, no versículo 18. Efésios 5, verso 18. Esse texto aqui é um texto positivo, é um chamado de Deus para nós. E ele diz assim, olha, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aqui o apóstolo Paulo, ele compara uma pessoa sem o Espírito Santo com uma pessoa ébria. Uma pessoa que não tem discernimento. Uma pessoa que anda cambaleando, uma pessoa que vive caída, uma pessoa que vive na sarjeta, uma pessoa que revolve no seu próprio vômito. Não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aqui não diz apenas para a gente ter um pouquinho do Espírito Santo. O Espírito Santo quer encher o nosso coração, para que não haja espaço para a mentira, para o dolo, para a vergonha do pecado. Ok? O Espírito Santo, ele está tocando o nosso coração, ele quer entrar em nosso coração. E exatamente hoje, o dia de hoje, ele está nos chamando. E eu quero pedir para você, aceite o Espírito Santo. Aceite o Espírito Santo na sua vida. Deixe o Espírito Santo entrar. O que o Espírito Santo está dizendo para você nesse estudo por meio da palavra? Qual é o convite que ele está fazendo? Escreva aí. Eu quero ler alguns comentários aqui. Alguns já colocaram aqui, ó, todos pecaram e carecem da glória de Deus. É isso mesmo, Antônio Marcos. Tá? É isso mesmo. Eu gostaria que você comentasse o que o Espírito Santo está dizendo para você. O que ele disse nessa mensagem? E qual é a sua decisão? Diga assim, encha-me, ó Espírito Santo, da tua presença, com a tua presença. Enche o meu coração com a tua palavra. Deixa um comentário aí, dizendo assim, olha, eu quero o Espírito Santo habitando em mim. Tome essa decisão online aqui, tá bom? E eu quero orar por você. Nosso Deus eterno e soberano Pai, o Espírito Santo está falando ao nosso coração essa noite, mostrando na palavra que a presença dele é muito importante e que nós não podemos brincar com esse assunto, brincar de nos esconder de Deus, deixar para depois, para tratar um assunto sério de lidar com o pecado. Todas as vezes que o Espírito Santo tocar o nosso coração, nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito. E nós queremos lhe pedir, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo faça convencimento no nosso coração. Convença-nos do pecado. Convença-nos da justiça e do juízo. E que nenhum de nós venha entristecer o Espírito. Que nenhum de nós venha a rejeitar o Espírito. E nem extinguir o Espírito da vida. Mas que todos nós, guiados pelo Espírito Santo, alcancemos a plenitude no Espírito e sejamos semelhantes a Cristo. Dá-nos, Senhor Deus, uma boa noite, um bom restante de semana. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos, Deus abençoe você. Um grande abraço para você. Olha aqui, olha, deixa eu ler alguns comentários antes de sair. Eu quero que o Espírito Santo habite em mim. Glória a Deus. Maria Catarina, glória a Deus. A Irene diz assim, olha, não endurecer o nosso coração quando ouvir a palavra de Deus. A Marlene Pacheco, o Espírito Santo leve a Deus tudo aquilo que eu não consigo. Excelente. A Bíblia diz, viu, Marlene, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque a gente às vezes não sabe orar e ele leva para Deus aquilo que a gente não consegue. Excelente. Eu quero ser tocada pelo Espírito Santo. Ana, o Espírito Santo já está tocando o seu coração. Glória a Deus por isso. A Marilza diz, ele nos convence do pecado e do juízo. A Zezé, o Espírito Santo deixa o meu coração cheio de esperança. Que coisa linda, queridos. Que maravilha. Maravilha, muito obrigado pelo compartilhar dessas frases. O Espírito Santo toca o nosso coração com esses testemunhos. Eu estou feliz de poder estar com vocês. Fiquem com Deus, uma boa noite a todos. Tchau, tchau.